Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia. Este é o programa Posso Crer no Amanhã da Igreja Evangélica Cristo Vive. Que prazer muito grande eu tenho diariamente de estar aqui com você. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Minha gratidão pelo domingo maravilhoso que tivemos, domingo poderoso que tivemos em nosso ministério. Estamos tratando pelas manhãs de domingo sobre a questão e o foco da família, e à tarde estamos estudando sobre o Apocalipse. Como deixar de ter no Apocalipse um livro enigmático para viver um livro profético que oferece a garantia à Igreja de Jesus que nesses tempos finais a Igreja será sempre mais do que vitoriosa, mais do que vencedora. É assim que estamos vivendo. Então hoje, segunda-feira, estamos começando um novo pensamento da semana. O apóstolo Miguel Ângelo tem um chamado a revelar os mistérios da graça de Deus, a conhecer um novo e vivo caminho. Este caminho que foi aberto quando o véu se rasgou de alto a baixo. A Bíblia diz agora, o véu se rasgou e nós temos acesso a um novo e vivo caminho. Quer dizer que o nosso chamado não é mais para viver Moisés, não é mais para viver sacrifícios. A Bíblia diz que nós somos o sacrifício vivo. Não é mais para viver a circuncisão do prepúcio, agora é a circuncisão do nosso coração, que não é mais feita por mãos humanas, mas pela palavra de Deus. Agora é para viver a verdade e a graça e a verdade. Então, quando você ouve a palavra, você tem uma percepção de Deus muito sensível, muito verdadeira, muito clara. E você entende que os tempos que estamos vivendo, que Paulo disse os tempos do fim, Paulo disse também tempos difíceis. Toda a nossa sociedade está perplexa. Nosso país está literalmente ajoelhado, quebrado por decisões administrativas equivocadas que levaram ao desemprego, que levaram a fome, a necessidade. As pessoas às vezes se suicidam porque perderam a dignidade, não têm estruturas espirituais e elas se entregam a esses momentos que estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo os tempos do fim. E para viver os tempos do fim, nós precisamos de ter uma vida espiritual forte. Porque nestes tempos de retrocesso da sociedade, é quando o crente em Jesus Cristo, a Igreja de Jesus, a Bíblia mostra isso muito claramente, tem que ter progresso. E nós temos que ser usados por Deus e cumprir todos os propósitos que Deus tem para a nossa vida. No meio do retrocesso, no meio da recessão, no meio da crise, Deus tem planos bons e caminhos altos para aqueles que creem. E Deus queira que você esteja crendo e que você queira, deseje acreditar nos planos de Deus. Significa aí que você é um predestinado, um eleito, é uma ovelha. A Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Olhe como é que o profeta Isaías nos ensina. Ele diz assim, no capítulo 55, 8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, graças a Deus, que tanto os caminhos de Deus não têm nada a ver com a carne do ser humano, nem os pensamentos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos. Talvez você esteja hoje, começando esta semana, esta segunda-feira, arrasado. Talvez você seja uma mulher que foi abandonada depois de viver um grande amor, simplesmente te jogaram para escanteio. Talvez você seja um homem que se sentiu fracassado na sua identidade, ou como empresário, ou literalmente como ser humano, e você está olhando e está dizendo, meu Deus, o que será da minha vida, o que será do meu futuro? Tem jeito o meu caso? Deus pode fazer alguma coisa por mim? Então, Deus tem pensamentos altos que são maiores que os nossos. Os caminhos de Deus são de absoluta perfeição. Tiago, o irmão de Jesus, ele disse uma palavra que eu guardo todos os dias no meu coração. Tiago 1, 22, vamos lá. Pedro, um pouco antes, temos Tiago. Ele diz assim, Tiago 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o tempo que estamos vivendo, isto urge, é necessário você ser um ouvinte que pratica a palavra. Não pode ser só ouvinte da palavra. Nós temos que praticar a palavra. Porque o nosso chamado é um chamado para vencer vicissitudes, adversidades, crises. Nunca na Bíblia Sagrada um fiel a Deus foi derrotado definitivamente. Não existe isto aqui. Então, você precisa de ter hoje, por causa da palavra, um coração de campeão. Um coração de campeão. Isto soa-lhe bem? Você deseja ter este coração de campeão? Porque eu sei que muita gente tem um coração despedaçado. Um coração quebrado, quebrantado, sofrido. E Deus hoje, por causa dos pensamentos mais altos e dos caminhos mais altos, Ele quer reverter essa sua situação para que você tenha um coração de campeão. Você sabe que o ano passado nós vivemos aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro um dos maiores privilégios do mundo que as nações podem almejar, que nós fomos hospedeiros dos Jogos Olímpicos. Infelizmente, a sociedade já se esqueceu. O legado praticamente desapareceu. Não há legado nenhum. O povo viveu este privilégio das Olimpíadas no meio de críticas, no meio de manifestações, no meio para fora, não sei o quê, atira, quebra, mata. E nós perdemos aquela coisa linda que foram os Jogos Olímpicos. Mas você sabe uma coisa? Eu segui algumas provas dos Jogos Olímpicos e eu via como é que alguns atletas subiam ali com o coração de campeão. Eles vieram ao Rio de Janeiro, não foi para passear, fazer turismo, vieram para vencer. E eu pude ver algumas histórias de alguns atletas, alguns já tinham parado, voltaram, gastaram anos de luta, de treino, anos consistentes. Houve crescimento nos seus tempos, nas suas metas. Porque, olha, amado, ninguém vence sem praticar alguma coisa com firmeza. Um atleta olímpico que ganha uma prova, você não tem ideia do que foram os anos anteriores até ele chegar ao pódio. Um atleta que viva
alto rendimento, alto nível, ele tem um preço muito grande a pagar, porque ele investe na sua vitória. Ele investe na sua vitória. Então ele deixa de passear, ele deixa de comer gordura, ele deixa de ficar a noite sem dormir, não vai para farra, não vai para balada. Ele está ali focado naquele ideal que é o ideal de um campeão, um coração de campeão. Nós, cristãos, não fomos chamados para competir Olimpíadas, mas fomos chamados com um propósito específico de Deus. Deus tem um plano pessoal, disse ele, os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos. Deus tem um plano pessoal para a minha vida e para a sua vida. E Ele quer nos usar. Esse plano é para sermos instrumentos usados por Deus. Isto tem que ter uma vida espiritual forte, porque ninguém vence se tiver uma casa construída sobre areia, uma vida construída sobre valores efêmeros. Então nós precisamos de entender que vida espiritual é conhecer a palavra e praticar a palavra. Porque quando eu sou usado por Deus, eu cumpro o chamado específico de Deus para a minha vida. E eu sigo este plano. Então, assim como o atleta que veio aqui às Olimpíadas, ele teve que entrar em forma. Nós, cristãos, que temos Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que é a brilhante estrela da manhã, rosa de Saron, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei de Reis, Ele nos ensina como entrar em forma espiritual, porque é a vida espiritual forte que gera um coração de campeão. Então, em 2 Timóteo 3, versículo 17, o Senhor diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, o que Deus está dizendo? Nossa vida tem que ser em Cristo perfeita e perfeitamente habilitado, ou seja, capacitado, tem forma, tem músculos espirituais para toda a boa obra. Então, você tem que ter um preparo espiritual para viver a chamada de Deus. A vida ministerial ou a vida sacerdotal ou a vida cristã tem que ter preparo. Eis aí a importância da igreja. Igreja não é um lugar de comércio, onde se faz comércio com o povo, mercantilismo, é um lugar de temor e tremor, é uma escola. Igreja é uma escola, igreja é um hospital, igreja é o lugar onde às vezes a pessoa chega ferida, é a estalagem que o bom samaritano levou aquela pessoa que sofreu nas mãos de salteadores e que o religioso passou, o sacerdote do antigo pacto passou, não quiseram nem saber da dor, da ferida, da angústia da vida, mas diz que o bom samaritano trouxe a igreja. A igreja é um lugar muito importante. Eu vou arriscar apenas dizendo o seguinte: não existe, e aliás não é risco nenhum, é um conceito verdadeiro. Não existe nenhum lugar nesta terra mais precioso, mais importante, mais sagrado, mais são, mais saudável, mais energizador do que a vida da igreja. Porque é a igreja que nos faz habilitados para toda a boa obra e nos torna perfeitos. E como é que a igreja faz isso? Pela pregação da palavra. Paulo disse em 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8, ele diz, 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8, ele diz assim: rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade,
pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e é de que há de ser. Então, o exercício da piedade é o que, apóstolo? É o conhecimento da revelação da graça de Deus. É a palavra predestinada de sabedoria. Quer dizer que quanto mais eu ouço, mais estou me exercitando. Porque ele diz que o exercício físico não tem muito proveito para as questões de Deus. Quer dizer, eu posso passar uma noite sem dormir, me jogar no chão, ficar 40 horas ajoelhado. Ele diz, isso aqui pouco serve. Mas o exercício da piedade, o conhecimento da palavra, a prática da palavra, o treino na bondade, o treino no exercício do perdão, da compaixão, da misericórdia. Amado, isso tem que ser algo intencional na nossa vida. Então, nós não podemos ser pessoas fracas, frágeis. Nós temos um plano de Deus na nossa vida. Paulo, quando escreve aos Hebreus, no capítulo 12, você que acompanha a nossa programação, você percebe que eu sou um teólogo da Bíblia. Eu não sou um homem de teorias. Eu sou um homem que mostro a palavra. Porque o que transforma, amado, é a palavra. Estou semeando sementes vivas no teu coração. Então, Paulo disse assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O Senhor está dizendo que nós temos uma carreira. Deus propôs esta carreira. Carreira de campeão. Coração de campeão. E diz que tem que haver perseverança. Ele diz, corramos a carreira com perseverança. Isto é o nosso chamado. Você sabe que, às vezes, eu me recordo, já estou no ministério há 38 anos. Graças a Deus pelo dia em que o bispo Roberto McAllister impôs as mãos sobre a minha cabeça e profetizou, bem que ele sempre dizia, você é o filho que eu queria ter. Ele profetizou a grandeza de um ministério apostólico e profético na minha vida, e esse ministério tomou uma dimensão tão grande que mais tarde, porque a profecia disse, isto será para mais tarde. Hoje, o meu ministério está em 123 países. Eu tenho defesas de tese na Escola Teológica de Geneve, em Londres. Eu tenho quase 160 livros publicados. É um ministério que tomou um vulto muito grande. E ele é baseado em quê? Numa atitude, primeiro, de perseverança. Perseverança. Porque a vida de um ministro, quando você quer viver o Evangelho bem vivido, ele tem muitas adversidades. Paulo chegou a dizer, olha, todos me abandonaram. Então nós precisamos entender que as profecias que aconteceram, que eu recebi na minha ordenação há 38 anos, todas elas foram verdadeiras, todas elas se revelaram, todas elas se confirmaram. E eu, desde aquele dia, 7 de março de 1979, o Senhor selou o meu coração como um coração de um campeão. De um homem perseverante. Coloquei a mão no arado há 42 anos atrás, quando confessei Jesus na cama de um hospital. Eu nunca olhei para trás. Eu nunca ameacei abandonar a igreja. Eu nunca disse que, não acredito em Deus, nunca. O foco da minha vida é perseverança, é atitude, é decisão, é um coração de campeão. Porque para chegar ao nível espiritual que eu cheguei, de intimidade com Deus, eu não podia abdicar daquilo que é conceito bíblico, de submissão a Deus, de dedicação ao reino, de intimidade com o Senhor, de busca. Então, isso tudo
Foram anos de trabalho, do exercício da musculatura espiritual, até que cheguei aqui para poder hoje ser luz para muita gente e dizer, amado, não fraqueje, não olhe para trás, não viva olhando no retrovisor do seu carro, apenas olhando para trás, o que se passou aqui há 20, 30, 40, não, foco para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O plano de Deus tem que se manifestar na tua vida. Você tem um chamado para viver vitoriosamente. Não abra mão disto, por favor. Vitoriosamente. Você tem coração de campeão. Você é uma mulher campeã, você é um homem campeão. E ninguém, amar, ninguém poderá derrubar a quem Deus selou para o dia da redenção. Vamos lá, campeão. Levanta-te, ergue-te e brilha, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Hoje, segunda-feira, estamos já também na expectativa do culto do logo à noite. Logo à noite, 7h30 da noite, aqui na Cristo Vive, teremos uma noite de grande virtude e poder, que é a noite de oração do ministério. Bispo André, Bispa Cristiane, um grupo de bispos e pastores e bispas se unem para clamores verdadeiramente tocantes, aquele clamor que toca o coração de Deus e faz as mãos de Deus se manifestarem. Então nós vamos ter esta noite uma grande oportunidade de nos movermos no mundo espiritual e de ativarmos esta aliança de melhores e superiores promessas que é ativada pela nossa confissão e pela congregação dos justos. Eu quero lhe deixar um convite, você que tem sonhos espirituais, projetos, você que tem anseios, você que quer ver fatos bíblicos ocorrendo na tua vida, você quer ver realmente portas se abrindo, trancas caindo, Deus transferindo riqueza para a sua vida, você precisa estar no Ministério de Oração. Nosso convite para logo mais 7h30 da noite, aqui na Cristo Vive, na Rua Maricá, 320, no bairro Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e bem próximo da 28DP. A Catedral Cristo Vive está situada, está construída, erigida, é um monumento a Deus, é um memorial ao Senhor, que nós consideramos os 10.000 metros quadrados mais sagrados do Brasil. Aqui é Terra Santa. Aqui é realmente Terra Santa. Você precisa de vir à igreja. Você precisa ter uma vida espiritual forte. Senão a sociedade te pisa, te derruba. O inimigo com os seus dardos faz as pessoas pensarem até na morte, amado. Quando Deus quer que você viva de forma magnífica e abundante. Amém? 30, 17, 90, 90. Venha estar conosco, será muito bem-vindo. Amanhã temos escola bíblica, 10 horas da manhã, com o Bispo Daniel. Amanhã a igreja tem portas abertas para uma escola bíblica e quarta-feira que vem o apóstolo vai estar mais uma vez na igreja ministrando fundamentos da família. Estamos dedicando um ano inteiro à vida de família no nosso ministério. 30, 17, 90, 90, ligue para nós, você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Estou terminando o programa, sempre levantando mãos para os céus, porque sou o que sou pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for Ele, não vai. Em vão trabalham os trabalhadores da seara. Ao Senhor Jesus a minha gratidão. Quero agradecer ao povo da Igreja Cristo Vive, que tem dado a sua vida por este ministério, tem dado suporte com os seus dízimos e ofertas para com a evangelização. E sempre tenho uma palavra de gratidão em particular pela vida de Rodrigo Ambrósio e Fabiane Ambrósio, que são os proprietários do Turbomil, que é o mercado Turbomil em Vila Emílio Mesquita, e que sempre encoraja as pessoas, olha, ali é o seu lugar de compras. Por quê? Porque é de lá que vem bênção de Deus para estarmos aqui na nossa programação de televisão. Meu abraço carinhoso, Rodrigo, completou aniversário
E parabéns, Rodrigo, você é um homem de Deus, você é um paradigma junto com a tua família em nosso ministério. Quero agradecer a Deus pela vida da nossa equipe de televisão. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, todo o governo da igreja, nós dizemos graça e paz. E não se esqueça, diga assim comigo, diga, eu tenho um coração de campeão. Você nasceu para vencer, em nome de Jesus. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.